tarde a todos. Nessa terceira oficina de pesquisas que o mestrado em Direito da Universidade Paranaense tem realizado, na sequência de diversas palestras e convidados que vêm a brilhantar com seu conhecimento o nosso programa. Hoje agradeço a organização do professor Horácio Montesco, que fez de uma forma brilhante a organização desses palestrantes que hoje nos brindam aqui. Inicialmente, temos a presença da doutora Rogéria Dotti, professora muito conhecida, participante ativa da UAB, professora que já tive o prazer de conhecer há muito tempo. Professora, seja muito bem-vinda à nossa instituição mais uma vez. Nós ficamos muito ansiosos de ver aí o nome da professora iniciando essa tarde de trabalhos. Será uma grande honra para todos nós ouvi-la. Vou pedir desculpa, professora, por alguns movimentos que nós temos que fazer com reuniões que temos agora à tarde, mas tenha certeza de que nós depois compartilharemos essa sua fala, que de certa forma manterá a contribuição junto ao nosso programa, e a todos que puderem assistir. Nós temos pessoas convidadas, além dos alunos, nós temos egressos e outros também convidados para poder assisti-la com grande satisfação. Professora, muito obrigado pela sua presença. Parabéns, Horácio, por sua organização. Obrigado, professor Celso. Colegas, a professora Rogéria Dotti, né, já é a segunda ocasião que ela nos brinda aqui com a sua presença. Numa ocasião anterior, ela se desdobrou, ela estava em Campos do Jordão, se não me engano, e mesmo assim a professora Rogéria manifestou o interesse e nos brindou com os seus ensinamentos. A professora Rogéria é a nossa presidente da Comissão de Processo Civil da Ordem dos Advogados aqui do Estado do Paraná, mestre e doutora em Direito pela Universidade Federal do Paraná, e uma pessoa extremamente simpática, afável e aglutinadora. A professora Rogéria vai nos brindar com a sua exposição sobre tutela de urgência na execução. Então, professora Rogéria, aqui nós estamos, né, com os alunos, né, do mestrado, alunos da Unipar, e a senhora sinta-se aqui abraçada e passo a palavra à senhora. Mas não posso deixar, né, de mais uma vez agradecer a presença da senhora. Muito obrigado, professor Horácio. É uma alegria enorme estar aqui. Quero agradecer ao senhor, ao querido também professor, amigo, colega, professor Celso Yokohama. Agradeço também suas palavras, professor Celso. Quero dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui na Unipar. Como disse o professor Horácio, da outra vez eu estava num evento da ASP e a gente conseguiu fazer, né, professor Horácio, que num intervalo do evento lá, entre 2 painéis, eu pudesse participar aqui da Unipar. Então, eu estarei sempre à disposição dos colegas da universidade, que também admiro o trabalho. Então, é uma satisfação muito grande. Ainda mais falar sobre esse tema, que é um tema que me traz tanto interesse, que é justamente a tutela de urgência, as tutelas provisórias, estudo há bastante tempo. E nós comentávamos sobre o evento de hoje, a participação de outros palestrantes, e decidimos em conjunto com o professor Horácio, falarmos sobre tutela de urgência na execução, porque me parece que é um tema bastante interessante do ponto de vista da prática e da efetividade do processo. Tá? Então, fico muito feliz com o convite, será um prazer aqui trocar ideias com os alunos da Unipar, afinal somos todos colegas, né? Estamos todos na operação aí do dia a dia do direito, e quero que esse nosso encontro hoje seja mais um bate-papo, uma troca de ideias, para que também os alunos possam contribuir, me interromper, fazer perguntas, ou trazer situações concretas do seu dia a dia, para que a gente sempre possa evoluir e trazer ainda mais conteúdo para esse encontro. Então, muito obrigada pelo convite, acima de tudo, estarei sempre aqui à disposição dos colegas da Unipar. Então, vamos lá, já que o nosso tema é tutela de urgência na execução, e como a gente não tem um período de tempo muito amplo, né, temos alguns minutos aí para a gente conversar sobre isso, eu trouxe alguns slides para provocar, como eu disse, algumas reflexões sobre o que há de mais moderno, mais atual em relação à tutela de urgência na execução. Tá? Vou começar a compartilhar aqui a minha tela, mas quero que vocês me ajudem no sentido de interromper sempre que acharem necessário. Tá? Como vou estar compartilhando,
Eu talvez não consiga ver todos aqui na minha tela ao mesmo tempo, então fiquem muito à vontade para abrir o microfone, me interromper. Como eu disse, isso aqui é verdadeiramente uma troca de ideias. Vamos lá, vou iniciar com o compartilhamento aqui. Tá, acredito que vocês estão vendo então agora, né, o que eu estou compartilhando. Como eu disse, o nosso tema é esse, tutela de urgência na execução, e eu vou começar já com uma notícia relativamente recente, né, ela é do ano passado, em que houve uma decisão bem importante numa ação civil pública. Né? O nosso tema de hoje é execução, mas essa notícia ela é relevante do ponto de vista da efetividade da execução, e eu já vou explicar melhor o porquê disso. Essa foi uma notícia publicada no G1, em relação a uma situação bastante conhecida. Acho que os colegas aqui vão lembrar, houve um problema em relação a essa empresa chamada 123 Milhas, que vendia passagens aéreas por um custo bem mais baixo, bem mais interessante para os consumidores. E o que aconteceu é que, lamentavelmente, por algum problema de gestão, essa empresa não conseguiu levar adiante todas as suas obrigações, os seus compromissos, e se tornou numa situação pré-falimentar e deixou de cumprir, então, todos esses pacotes que havia vendido já para os consumidores. O Ministério Público, então, preocupado com a situação, em Minas Gerais, promoveu uma ação civil pública, justamente para obter a responsabilização da empresa em relação a todos os prejuízos que haviam sido gerados para os consumidores. A preocupação do Ministério Público naquele momento era obter realmente ressarcimento dos valores que as pessoas no Brasil todo haviam gasto com essa empresa e não iriam conseguir receber a contrapartida, ou seja, não iam conseguir receber os pacotes turísticos, as passagens aéreas. Mas ajuizar essa ação civil pública não seria o suficiente, foi o que pensou, de uma forma bastante inteligente e proativa, o Ministério Público. Por quê? Porque ajuizando a ação, haveria citação da empresa, com todas as dificuldades, ainda mais numa empresa que estava já nessa situação pré-falimentar. Ao final da tramitação dessa ação civil pública, poderia não existir mais patrimônio. E aí acontece aquela triste situação que no ditado popular a gente conhece por aquela frase de ganha, mas não leva. Né? A preocupação sempre na efetividade da execução é que o processo surta o resultado prático esperado na vida das pessoas. De nada adianta a gente ter um processo de execução em que tudo funciona bem, há uma decisão favorável do juiz, o advogado pode se sentir vitorioso porque obteve, então, a decisão favorável, mas, na prática, ele não consegue trazer o resultado concreto para o jurisdicionado, para a pessoa que procura o advogado. E, no caso aqui, nós estamos falando dos consumidores do Brasil todo, então o Ministério Público tinha uma preocupação a mais aqui, no sentido de efetividade. Então, ele ajuizou a ação civil pública, mas no momento do ajuizamento, ele também pediu a desconsideração da personalidade jurídica desta empresa 123 Milhas e, ao mesmo tempo, pediu uma tutela de urgência. E aí vem aqui o tema da nossa aula, a tutela de urgência na própria desconsideração da personalidade jurídica para atingir diretamente o patrimônio dos sócios das 123 Milhas e, com isso, conseguir o bloqueio de ativos financeiros, valores que os sócios mantêm em contas bancárias, em aplicações, bancos em geral, previdência privada, etc. Houve uma liminar concedida, inicialmente já, e a Justiça bloqueou 50 milhões de reais diretamente dos sócios das 123 Milhas. Vejam como aqui o elemento surpresa foi fundamental para se garantir uma efetividade dessa ação civil pública e da futura execução da própria ação civil pública. Né? Se não houvesse essa iniciativa, e aqui gosto de trazer esse exemplo, porque são elementos e técnicas que o nosso sistema processual já oferece para nós, operadores do direito, mas que muitas vezes, por nós não ousarmos fugir daquela clássica sequência que existe, né? Primeiro cita, depois faz a penhora, localiza bens, não encontra, aí começa a fazer a busca. Às vezes é possível inverter essa lógica, inverter essa ordem, utilizando das técnicas que o nosso próprio sistema já traz, e com isso trazer efetividade. Quando nós falamos de processo de execução, os colegas sabem,
a gente está falando sempre de um ambiente muito hostil. Além do problema do tempo do processo, que é um problema grave para qualquer iniciativa processual, qualquer iniciativa jurisdicional, nós temos ainda o elemento do intuito malicioso, da tentativa de ocultação de patrimônio ou mesmo do desvio de bens. Então, o ambiente da execução, do cumprimento de sentença, é um ambiente por si só bastante difícil para o advogado do credor. Daí porque a gente tem que ser proativo, ter iniciativas e usar de todos esses elementos que o próprio sistema processual nos traz, tá? Só por curiosidade, então aqui eu trouxe o número do processo e essa decisão acabou sendo confirmada depois perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, a importância da efetividade. Aí, na sequência, eu trouxe também para a nossa reflexão essa citação que está em italiano, mas vou falá-la aqui em português, que é de Piero Calamandrei. O que Piero Calamandrei sustentava, foi um dos grandes juristas italianos, sustentava justamente a necessidade de que o processo civil nunca poderia chegar tarde demais. E ele faz uma comparação aqui com o que ele chama da ópera buffa. Ópera buffa na Itália, né? Os italianos são muito ligados à questão da ópera. E a ópera buffa é aquela ópera que traz uma espécie de comédia e que sempre tem uma situação em que o público ri e tem algo do dia a dia da vida das pessoas, do cotidiano das pessoas. Então, ele fala que o processo civil ele deve impedir, através da soberania do Estado, que na sua mais alta expressão, que é justamente a justiça, que essa soberania do Estado não se reduza a ser uma expressão verbal tarde e inútil, uma vã ostentação daquele destino tão triste e lento como o dos guardas da ópera buffa, que sempre chegam muito tarde. Então, a gente imagina que, quando a gente lê essa frase do Calamandrei, aquela cena típica da ópera italiana em que existe um assalto, existe um problema, e os guardas, os policiais, chegam exatamente minutos depois em que o assaltante, que o ladrão, acabou de sair e fugir do local. Então, ficam naquela situação de serem até objeto de piadas, até objeto de críticas por parte da população, porque não conseguiram o seu intento. Então, vejam que não basta ter boa intenção, não basta apenas agir de acordo com a lei. É preciso usar as técnicas da lei para evitar que o tempo acabe frustrando uma medida, e com isso a gente perde não só custo, né, tudo que se gastou em relação a essa iniciativa, a atuação do Poder Judiciário, mas também o que eu acho que é mais relevante, a própria credibilidade do Poder Judiciário, né? Então, o processo civil traz justamente técnicas e elementos que nos permitam impedir esse problema. Então, para a gente ter sempre efetividade na execução, nós devemos pensar que segurança jurídica, ou seja, aquilo que todos nós almejamos no processo, é mais ou menos o que o Sérgio Arenhart quis dizer nessa frase. Eu trago também como um exemplo para nós no sentido de efetividade. O Sérgio fala de que pior do que um Estado que simplesmente abandona os seus cidadãos à própria sorte, desinteressando-se pelo reconhecimento e proteção dos direitos, é conviver com um Estado que, embora reconheça explicitamente que alguém teve um direito violado ou ameaçado, seja impotente para corrigir essa injustiça. Essa frase do professor Sérgio Arenhart, da UFPR, está publicada num trabalho bem interessante. Fica aqui a sugestão de leitura para os colegas da Unipar, na revista da ESA, da Escola Superior de Advocacia do Paraná, da OAB. A revista da ESA está disponível de forma gratuita na internet, e uma das edições da revista da ESA traz justamente esse artigo do professor Sérgio, cujo nome é Medidas Executivas Atípicas na Execução. E aqui o professor Sérgio trata das medidas executivas atípicas, inclusive questionando aquilo que hoje o STJ entende como necessário, que é usar essas medidas atípicas de forma subsidiária. O professor Sérgio, de uma forma muito, me parece, inteligente e vanguardista, ele sustenta que nem sempre será necessário fazer isso de uma forma
subsidiária, ou seja, quando nós já tentarmos todas as medidas típicas, há determinadas situações em que o juiz já percebe que não vai ser efetiva a utilização de uma medida atípica de execução, típica, melhor dizendo, e ele já pode, então, adotar medidas atípicas, que nós sabemos quais são aquelas famosas medidas lá do artigo 139 do Código de Processo Civil, 4, que traz a possibilidade da apreensão de passaporte, o bloqueio, então, de cartão de crédito, a questão da Carteira Nacional de Habilitação, todas essas questões que geram para a vida prática do devedor um enorme problema e que, às vezes, fazem com que ele se convença de que é melhor pagar o débito do que continuar a ter esse tipo de restrição. Então, fica aqui a sugestão de dica em relação a esse trabalho do professor Sérgio Cruz Arenhart. Mas a gente falava justamente dessa segurança jurídica. Então, na minha visão, a segurança jurídica ela é composta por esses 4 elementos. A gente precisa ter certeza, ou seja, a gente tem que ter um ordenamento que traga claramente quais são os resultados concretos que se pode esperar dele. Depois, uma confiabilidade, que alguns autores falam em previsibilidade. A gente tem que ter na lei não apenas a certeza daquilo que está dito, mas também uma previsão do que vai acontecer quando houver determinada conduta. Portanto, calculabilidade, confiabilidade, previsibilidade são extremamente importantes. E confiabilidade no sistema de que seja um sistema de prestação jurisdicional que nós possamos atribuir confiança, ou seja, decisões coerentes, decisões de acordo com aquilo que está previsto. Portanto, confiabilidade e calculabilidade, ou seja, previsibilidade, estão muito ligadas entre si. E também efetividade. Efetividade significa a gente obter realmente o resultado concreto proposto pelo legislador. Se torna efetivo aquilo que foi prometido pela lei acaba acontecendo no mundo prático, na vida do relacionamento das pessoas. Portanto, esses 4 elementos estão muito interligados, né? E eles geram, para todos nós, jurisdicionados, segurança jurídica. Vamos, então, buscar um processo de execução mais efetivo para que a gente possa ter segurança jurídica nas nossas relações. E é importante a gente lembrar que a questão de um processo de execução efetivo é importante não só para o credor e não só para o sistema judiciário, como eu mencionei agora há pouco, em termos a gente ter um prestígio do Poder Judiciário, um reconhecimento da população. Ele é importante também para o mundo dos negócios, para a própria economia de um país. Quantas vezes nós não vemos notícias na imprensa no sentido de que há uma redução da queda de investimentos no país, exatamente porque existem problemas em relação à justiça brasileira no que diz respeito a essa segurança jurídica. Nos contratos há uma obrigação e muitas vezes há uma demora tão grande para que isso possa ser efetivado que a gente perde credibilidade, com isso perdemos, inclusive, investimentos de empresas estrangeiras. Então, tudo isso está altamente interligado. E aí, quando a gente fala em efetividade na execução, a gente pensa em 3 elementos fundamentais, e aí trago também isso para nós não deixarmos de considerar que só a lei não basta apenas a gente ter uma boa técnica processual prevista no nosso Código de Processo Civil de 2015. É necessário também ter uma boa infraestrutura do ponto de vista do Poder Judiciário, ter juízes, ter um número suficiente de varas e ter também uma qualificação dos operadores do direito. Aliás, eu me lembro que numa das obras do professor José Roberto Bedac, da USP, ele menciona já no início da sua obra que se nós precisássemos fazer opção entre uma boa lei ou um bom juiz, ele optaria sempre por um bom juiz, porque é necessário ter uma excelente qualificação dos operadores do direito. A lei por si só não resolve os problemas dos jurisdicionados, dos operadores do direito. É preciso que o juiz também entenda que existem essas técnicas, é preciso que tenha bons assessores, é preciso que os advogados estejam sempre atualizados em relação àquilo que eles podem usufruir de mais importante em termos de efetividade para conseguir, então, os resultados concretos. E como eu mencionei,
já no início da exposição, a gente tem no processo de execução, justamente além do decurso do tempo, que é um problema do processo civil em geral, a gente tem o intuito de fraude e o intuito de ocultação de patrimônio. Que situação difícil para os advogados dos credores, né? Então, o professor Marcelo Abelha, trago aqui também essa sugestão, tem um texto maravilhoso chamado O Executado Cafajeste. Aliás, são 2 textos, ele publicou em 2 partes, porque é um texto um pouquinho mais longo, em parte 1 e parte 2, em que ele fala que executado cafajeste, a expressão que ele usa, é aquela pessoa que tem patrimônio, tem condição de honrar as suas obrigações, mas não faz, né? Então, nós podemos utilizar aqui ele fala muito da questão das medidas executivas atípicas para trazer bastante efetividade na execução. Então, o prejuízo quando a gente não obtém essa efetividade é sempre, não apenas do credor, mas também do sistema jurídico e da economia, como eu mencionava agora há pouco. E aí, o que nós podemos, então, trazer na prática nos nossos processos de execução para a gente ganhar mais efetividade? Sempre lembrar que o artigo 4º do Código de Processo Civil traz, na verdade, uma partezinha final do dispositivo que me parece a mais relevante. Ele fala no prazo razoável para a solução integral do mérito do processo, né? Essa questão da primazia do mérito, que é tão comentada como sendo algo muito importante no CPC de 2015, mas ele traz também que essa questão do prazo razoável abrange, inclusive, a atividade satisfativa. Não basta ter uma decisão em prazo razoável em relação ao processo de conhecimento. É necessário que ela abranja também, esse prazo razoável, a própria execução. Afinal, ninguém ajuiza uma ação, ninguém refaz um requerimento perante o Poder Judiciário simplesmente para obter uma decisão, uma sentença. Ele quer justamente ter o resultado prático, concreto. Vejam que o CPC de 73, e eu trago isso aqui no slide, ele mencionava no artigo 615 que era possível pleitear medidas acautelatórias urgentes. E eu destaquei a palavra acautelatória para que os colegas percebam que era uma preocupação do ponto de vista da tutela cautelar, poder geral de cautela, ou seja, assegurar o resultado útil do processo, assegurar a efetividade, então, da proteção do direito material, para que ele pudesse, no futuro, ser realizado. E o Código atual, de 2015, mudou essa denominação. Ele não fala mais em medidas acautelatórias, ele fala em medidas urgentes. Por que pode parecer banal essa mudança de denominação aqui? Afinal, nós estamos falando de uma nomenclatura apenas. Tutela de urgência também é tutela cautelar, sem dúvida. Mas vocês lembram que tutela de urgência abrange cautelaridade e abrange também antecipação, ou seja, a realização do próprio direito. O legislador de 2015 quis deixar bastante claro que não é possível apenas acautelar o futuro direito. É possível, desde logo, realizá-lo antecipadamente na própria execução. Ou seja, eu posso, com base no 799, inciso 8º, pedir, desde logo, a venda, por exemplo, de um veículo e receber o valor da venda do veículo, porque a gente sabe que ele vai perder valor ao longo da execução. Então, eu fiz a penhora, eu posso pleitear. É claro que essa possibilidade de venda antecipada dos automóveis tem também um dispositivo expresso, nós já vamos ver na sequência, mas toda e qualquer medida urgente de natureza antecipatória está agora autorizada pelo Código através desse dispositivo bastante genérico. Quando ele é genérico, ele é bom porque ele abrange todas as possibilidades que possam surgir. Isso pode ser feito na petição na execução por simples petição, ou seja, eu já tenho um cumprimento de sentença em andamento, eu posso simplesmente requerer que a qualquer momento do cumprimento de sentença, não apenas no seu início, em qualquer momento eu posso pedir uma tutela de urgência de natureza cautelar ou, como eu disse, antecipatória, para eu já receber o dinheiro, para eu já receber o valor do veículo, para eu já receber a saca de soja, enfim, o que quer que seja objeto da obrigação. E isso pode ser feito, então, sem qualquer necessidade de um procedimento apartado de tutela cautelar. Simples petição, não depende mais de pagamento de custas, nada mais.
Além disso, a gente pode se valer do artigo 300 do Código, que é justamente o dispositivo que estabelece a possibilidade das tutelas provisórias, né? O artigo 300 fala que a tutela de urgência, ela será concedida sempre que houver, de um lado, probabilidade do direito da parte que alega, e, por outro lado, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, são os dois elementos que me permitem, então, a concessão de uma tutela de urgência. Qual que é a distinção em relação ao processo de execução? Por que que aqui o fumus boniuris, ou chamada probabilidade do direito, ela é diferente? Porque nós já temos a certeza da existência desse direito através do próprio título executivo. Quando nós estamos falando de um processo de execução, aqui vale a execução extrajudicial, através do título, então, extrajudicial, ou do cumprimento de sentença, em que nós temos um título judicial, uma sentença já pronunciada pelo Poder Judiciário. Ora, nesse caso, já existe a probabilidade do direito da parte credora. Muito mais do que isso, né? Nós já temos, inclusive, o reconhecimento desse direito. Daí porque essa análise dos requisitos para a tutela de urgência deve ser diferenciada no processo de execução. Eu já tenho probabilidade no próprio título. E aí, como eu vou analisar também a questão do periculum in mora? Justamente nesse ambiente também de maior número de fraudes, maior número de intenções de ocultação de patrimônio. Portanto, é um ambiente totalmente diferente da tutela de urgência no processo normal de conhecimento. Lá eu tenho que demonstrar a probabilidade do direito e eu tenho que demonstrar periculum in mora. Aqui nós já temos a presunção, em muitos casos, do periculum in mora, como nós vamos ver na sequência, e nós temos uma probabilidade já reconhecida no título. E aí, sempre lembrando que eu posso pedir essa tutela de urgência. Em alguns casos, o juiz pode sim exigir caução para antecipar, para permitir, por exemplo, que eu levante um dinheiro que está depositado em juízo. O juiz pode exigir caução, que eu dê uma garantia de um imóvel, um veículo, ou qualquer outra situação que assegure à parte contrária que ela vai poder ser ressarcida na hipótese de não haver, então, razão para aquela antecipação. Mas, como prevê muito bem o parágrafo 1º do artigo 300, o juiz pode dispensar a caução nos casos sempre que a parte for economicamente hipossuficiente ou, conforme o caso, como diz o legislador, e aqui vale sempre aquela análise de que mais vale um bom juiz do que uma boa previsão legal. Então, a dispensa de caução, inclusive, é algo que a gente deve considerar como advogados para pleitear a tutela de urgência. Às vezes a gente pensa, não, eu não vou pedir para levantar o dinheiro em juízo, porque o meu cliente não vai ter nenhum imóvel para dar em caução. Ora, o juiz pode dispensar, conforme o caso, a exigência dessa caução. Isso é ainda mais relevante no processo de execução, em que eu já tenho, como eu disse, o direito assegurado no título executivo. E aí, a gente tem a possibilidade dessas medidas urgentes típicas ou atípicas. Eu vou começar pelas atípicas, como eu mencionei. Nós estamos falando do artigo 799 do Código de Processo Civil, inciso 8º. Eu posso pleitear toda e qualquer medida urgente. Então, vejam que aqui é um dispositivo amplo e genérico. Mas eu tenho também aquelas típicas, em que o legislador já foi além. Ele já previu expressamente o que eu posso requerer e de que forma o juiz é autorizado a me conceder essa tutela de urgência antecipada. Primeiro, após a questão da alienação de veículos, alienação antecipada de bens penhorados. Vale lembrar que isso está previsto no artigo 852 e abrange não apenas os veículos automotores, automóveis, caminhões, mas também abrange pedras preciosas ou qualquer outro bem que possa sofrer deterioração ou depreciação ao longo do processo. Então, vejam que é claro que um veículo perde valor, caso a gente demore meses ou até às vezes anos, como são algumas execuções, para que esse veículo possa ser levado a leilão, possa ser vendido e eu possa receber, então, o produto da venda. Todos nós sabemos que alguns meses parado, o veículo, além de ter problema de deterioração, ele vai perder seu valor. Mas existem outros bens que também podem estar nessa condição. Para todos eles, eu tenho a possibilidade sempre dessa alienação antecipada de bens, e aí eu vou ter mais
efetividade na execução. Mas o mais interessante, me parece, também a previsão do artigo 830 do Código e como o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul vem aplicando esse dispositivo de uma forma diferenciada, a gente já vai ver na sequência. Então, o arresto de bens que prevê o artigo 830 é justamente aquela possibilidade de quando eu tento citar o devedor e eu não o encontro, ele está em local incerto e não sabido, nos termos da lei é possível eu efetivar o chamado arresto, ou seja... Para depois não ficar falando que a gente não fez nenhuma consideração. Oi, acho que a Flávia está com o microfone aberto. Desculpa, professora. Imagina. Então, só voltando aqui, o arresto é possível nesses casos em que a gente não encontra o devedor e eu posso, então, determinar que determinados bens dele, que sejam identificados pelo oficial de justiça, fiquem, então, objeto dessa constrição para que no futuro possam vir a ser realmente daí penhorados. Eles são inicialmente arrestados. Mas nós podemos utilizar esse artigo 830 também, além das hipóteses em que o devedor não é encontrado, a gente já vai ver na sequência. E eu tenho ainda a possibilidade de sequestro, arresto, arrolamento de bens ou toda e qualquer outra medida cautelar que possa ser interessante para a futura realização do direito. Isso está previsto no artigo 301 do Código e é o chamado poder geral de cautela, que ainda que não tenha um dispositivo expresso, como tinha no Código de 73, não há como negar que ele existe ainda no Código atual, através dessa frase final do artigo 301, porque o juiz pode adotar toda e qualquer medida necessária para a asseguração, então, da futura realização do direito. E aí, a gente tem também a possibilidade de alguns atos administrativos que podem ser extremamente úteis em termos de efetividade da execução. E o melhor, esses atos administrativos não dependem de qualquer decisão judicial. Isso tem duas vantagens. Primeiro, agilidade. Eu posso, desde logo, eu, advogado do credor, obter e colocar em prática já esses atos administrativos. E segundo, eu não corro o risco de haver um indeferimento por parte do magistrado, já que eu nem preciso requerer a realização desses atos. Eu trouxe aqui dois exemplos, que é a verbação em registro público para conhecimento de terceiros, previsto lá no 799, inciso 9º, e ainda a obtenção de uma certidão sobre a existência da execução, que eu vou levar para a verbação perante, por exemplo, o DETRAN. Isso está previsto no artigo 828. 828, vejam que é mais ou menos um dispositivo que acaba explicando, especificando o que está previsto no 799. Eu obtenho, após o julgamento da execução, eu obtenho uma certidão da existência dessa execução, inclusive com o valor da dívida, com o nome do devedor, e eu posso averbar a existência dessa execução em registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Vejam que aqui nós não estamos falando sobre indisponibilidade de bens, que aí sim eu dependo de uma decisão do juiz, do magistrado. Eu simplesmente averbo perante o registro imobiliário, onde o devedor tem seus bens averbados, a existência da execução. Para quê? Para que terceiros não possam, no futuro, dizer que são pessoas de boa fé que não sabiam que havia uma dívida em relação àquele devedor que pretende, por exemplo, vender aquele imóvel. Então, é extremamente importante essa verbação em registro público para conhecimento de terceiros e algo que também surte, às vezes, um efeito interessante. Averbando isso, muitas vezes o devedor se sente constrangido pela mera averbação e procura, então, o credor ou o seu advogado para a realização de um acordo. A gente também tem, por outro lado, os atos administrativos que dependem, sim, daí de uma decisão judicial para serem implementados na prática. Eu trago como exemplo a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Nesses casos, o juiz precisa autorizar que haja essa inclusão em Serasa, SPC, e todos esses órgãos que fazem um controle de créditos e que ter o nome nesses cadastros é muito ruim para o devedor, porque ele vai ter seu crédito restringido, ou pelo menos com um custo muito maior,
caso ele venha solicitar novo financiamento, novo empréstimo em outras instituições. Então, é bastante importante também essa inclusão do nome do executado para a gente ter maior efetividade. Sempre lembrando que esses atos administrativos, eles não dependem de qualquer demonstração dos requisitos da tutela de urgência. Eu não preciso provar probabilidade do direito, periculo in mora, nada disso. Eu simplesmente obtenho através ou de uma autorização judicial ou de uma mera providência junto ao cartório onde tramita o processo de execução. E aí, a gente tem ainda a questão da indisponibilidade dos ativos financeiros do executado, né? A famosa penhora online, que já é bastante comum, já era comum antes do Código de 2015, mas o legislador de 2015, ele procurou deixar claro no artigo 854 que eu não preciso dar ciência prévia ao executado sobre o meu pedido de penhora online. Aliás, ela vai acontecer sem a ciência do executado justamente para que não haja uma frustração dessa minha iniciativa judicial. Ou seja, se eu antecipadamente peço a manifestação do devedor, na grande maioria dos casos, nós vamos ver essa medida ser frustrada pelo intuito de fraude, pelo intuito de ocultação de patrimônio do devedor. Então, é possível essa penhora online de ativos financeiros sem qualquer conhecimento da parte. Mas há um detalhe, é sempre necessário que isso aconteça depois do início do processo de execução. E aí começa o problema. Eu tenho que primeiro citar o devedor, uma vez citado, ele tem um prazo para fazer o pagamento voluntário, né, entre aspas, e se ele não fizer, aí que ele vai estar sujeito à penhora online. Uma vez citado, ele sabe que na sequência eu posso pedir a penhora online. Então, pouco importa esse dispositivo estabelecer que eu não tenho que exigir a manifestação prévia do devedor, porque ele certamente já tomará conhecimento, ou seja, citado que isso pode acontecer no processo. De que maneira, então, nós podemos utilizar o dispositivo da lei, mas fazer com que ele seja aplicado de uma forma mais efetiva? Através da tutela de urgência. Se o artigo 854 estabelece que eu não preciso obter a ciência do devedor para que haja penhora online, por que eu não posso pedir tutela de urgência antes da citação do devedor, portanto, antes do início da execução, para aí sim fazer a penhora online de ativos financeiros dele? Ou seja, quando ele é citado da execução, já tem uma penhora online deferida. Isso é muito interessante em termos de efetividade. E aí eu trouxe uma decisão, ela não é nova, né, já é de 2021, portanto já é algo bem conhecido, a possibilidade do chamado arresto executivo online. Chama-se arresto aqui por quê? Porque normalmente o arresto é aquela medida do 830 que acontece antes da citação do devedor, justamente porque eu não consegui encontrá-lo. Mas o que essa decisão nesse RESP trouxe de importante foi justamente a ideia de que eu posso fazer a penhora online, mesmo sem ter ocorrido a citação do devedor. No caso aqui, a gente pode pleitear sempre através de tutela de urgência. Então, a ministra Nancy Andrighi, nessa decisão, ela destacou que o devedor não precisa ser certificado previamente acerca da realização da penhora online, exatamente o que dizia o artigo 854 que nós vimos agora. O que, aplicando a hipótese em exame, por analogia, reforça o entendimento no sentido de que basta o devedor não ser encontrado para que seja efetivado o arresto de seus bens na modalidade online. Então, o que a gente vê aqui é que foi uma situação em que o devedor não pôde ser citado porque não foi encontrado, e aí, com base no artigo 830 do Código, ao invés do oficial de justiça fazer o arresto de algum bem imóvel do devedor ou de algum veículo, se fez justamente a penhora online de ativos financeiros deste devedor, antes mesmo da sua citação no processo. Vejam que isso traz bastante efetividade. E aí, a gente tem justamente as duas hipóteses do arresto, que eu acho interessante a gente refletir. Primeiro, o arresto típico, que é aquele quando a gente não encontra o devedor. Está previsto expressamente no artigo 830, não há até aí nenhuma novidade. Mas existe também esse arresto atípico, que vem sendo autorizado
Não é o caso que nós acabamos de ver, a ministra Nancy Andrighi deixou claro ali que ali realmente o devedor não tinha sido localizado e ela autorizou a penhora online, o que é algo bastante importante também, mas eu também posso fazer o arresto de outros bens, não só de ativos financeiros, quando eu encontrar o devedor, mas houver risco de frustração da medida. De que maneira eu vou fazer isso? Já que o 830 fala quando o devedor não for encontrado. Ora, justamente com base na aplicação do artigo 300, da tutela de urgência na execução. Quando eu inicio o meu cumprimento de sentença, eu posso relatar ao magistrado que eu tenho uma situação de risco, de frustração de qualquer ato executivo futuro, porque ou porque o devedor tem poucos bens, ou porque ele já tentou ter em comportamentos anteriores, e a gente sabe hoje que o Código admite as chamadas provas atípicas, né? Em comportamentos anteriores do devedor, ele procurou evitar pagamentos, vamos imaginar que ele já tenha sido notificado e tenha ignorado a notificação, ou qualquer outra conduta anterior do devedor, ou mesmo eu posso dizer que pelo valor pequeno existente em contas financeiras, pouca disponibilidade de patrimônio, eu tenho esse risco de frustração da medida. E aí eu posso, através da tutela de urgência, conseguir uma decisão liminar para que eu faça uma penhora antes mesmo, sob o formato de arresto, antes mesmo da citação do devedor, mesmo se ele tiver um endereço certo. Eu não tiver preocupação de não encontrá-lo. Eu vou explicar ao juiz de que o meu receio aqui não é de não localização do devedor, mas é sim o de frustração da medida. Como eu mencionei no início da minha exposição, há várias decisões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconhecendo essa possibilidade desse chamado arresto atípico, e há decisões também do Tribunal de Justiça de São Paulo, que são bastante interessantes. Eu trouxe também aqui o exemplo do Código de Processo Civil português. Vejam como o sistema português está muito mais avançado que o nosso nesse aspecto. O 727, em Portugal, dispensa a citação prévia sempre que haja receio de perda da garantia patrimonial. Ou seja, o juiz pode determinar o início da execução e dos atos constritivos, mesmo sem citação do devedor. Isso no Brasil ainda é uma espécie, eu posso falar, de uma espécie de um mito, né? Nós não podemos atingir o patrimônio do devedor antes dele ser citado, porque ele tem o direito de fazer o pagamento no prazo legal. Ora, nós sabemos que na prática isso é muito pouco provável. Na grande maioria dos casos, o devedor é citado e não paga. Então, o Código de Processo Civil português prevê essa hipótese, que é o que a gente consegue aplicar no Brasil através justamente do disposto no 799, inciso 8º, e no artigo 300, conjugados. Tutela de urgência autorizada na execução e a previsão genérica da tutela de urgência, probabilidade e perigo in mora. Então, vejam que mesmo sem eu ter um dispositivo como existe no Código de Portugal, eu consigo ter uma maior efetividade nesse sentido, tá? Então, é o chamado arresto prévio ou pré-penhora, né? A não localização do devedor, um ato automático que independe de decisão judicial. Aqui eu vou além, eu tenho que ter uma decisão do juiz, porque eu não posso simplesmente requerer o arresto porque eu não localizei o devedor. Eu sei onde ele mora, eu sei que ele pode ser citado, mas eu peço isso antes ao próprio juiz, e aí o juiz me autoriza. Então, vale sempre a gente pensar em algumas situações, algumas execuções em que a gente tem esse receio, a gente usar desses precedentes judiciais. Eu trouxe também aqui o exemplo da penhora de veículos. Por quê? Porque é muito comum a gente localizar que o devedor tem bens, tem veículos perante o Detran, registrados em seu nome, mas esses veículos desaparecem. Basta haver a determinação, então, de penhora para que o bem não seja encontrado. E qual que é o problema do bem não ser localizado? Eu tenho, normalmente, uma dificuldade porque há uma preocupação de que esse veículo possa ser deteriorado, possa ser escondido por muito tempo, eu não vou conseguir levá-lo a leilão, né? Mas o mais importante é que eu consigo fazer hoje em dia a penhora, mesmo sem a identificação concreta, a localização de onde o veículo se encontra. Hoje, a gente tem já esse entendimento pelo STJ. Então, vejam que o 845 diz que a penhora, ela se faz onde se encontram os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros.
Então, eu não tenho que dizer que o bem está em tal local para eu conseguir que o oficial de justiça faça a penhora do veículo. Aquelas certidões que o oficial de justiça muitas vezes traz, olha, não foi localizado o veículo tal, não podem ser aceitas mais por nós advogados como sendo um fundamento para não fazer a penhora do automóvel, né? A penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, quando apresentada a certidão da respectiva matrícula, e a penhora de veículos, quando apresentada a certidão que atesta a sua existência, serão realizadas por termo nos autos, ou seja, eu não preciso da localização física do bem. E vejam, no STJ já houve inclusive uma discussão sobre isso. O veículo não foi localizado e mesmo assim a penhora foi efetivada, foi averbada no Detran, e aí muito provavelmente esse devedor veio para um acordo, porque de pouco adianta esconder o veículo se ele nunca vai poder ser alienado no futuro, né? Uma vez penhorado no Detran, eu não consigo mais fazer a venda desse automóvel. Então vejam que mesmo nos casos em que o devedor esconde os seus carros, é possível a penhora e é possível uma efetividade da execução, conforme esse entendimento do STJ, é um julgado de 2023, também, salvo engano, da ministra Nancy Andrighi, tá? E aí, já caminhando para o final da minha exposição, eu trouxe também a questão da desconsideração da personalidade jurídica, que foi o que nós falamos no início da exposição, naquele exemplo do 123 milhas, né? A tutela de urgência no início do pedido de desconsideração. O 133, que é o dispositivo do Código que fala sobre a desconsideração, ele prevê sempre a necessidade de contraditório, ou seja, o devedor tem que ser citado no sentido de que vai haver a desconsideração em relação àquele crédito, àquela obrigação que está sendo exigida. Então, eu peço a desconsideração, por exemplo, em relação a uma pessoa jurídica para atingir os bens dos seus sócios, ou a desconsideração inversa, quando o sócio ou devedor eu peço para atingir os bens da empresa. Isso é bastante comum nos casos de direito de família, em que as pessoas adquirem patrimônio pessoal em nome da empresa para procurar evitar que o cônjuge tenha direito à meação. Então, pode haver essa desconsideração inversa. Mas, em qualquer que seja a forma de desconsideração, eu posso sempre pedir tutela de urgência para que, antes mesmo da citação dessa pessoa que vai ter provavelmente os seus bens atingidos, eu possa fazer esse bloqueio, essa indisponibilidade deste patrimônio. E com isso eu ganho também efetividade. Foi exatamente o que a gente viu lá no caso das 123 milhas, né? Então, existe sim contraditório prévio para desconsideração, mas a tutela de urgência é algo que nós podemos obter mesmo antes da citação e, portanto, com contraditório postecipado. Isso me dá efetividade, né? Trouxe aqui um exemplo de uma Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, 25ª Câmara, em que determinou o bloqueio cautelar de contas bancárias e vários ativos financeiros de sócios de uma devedora, de uma empresa, de forma liminar e a partir da mera instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É um outro caso, mas exatamente semelhante àquele do início da exposição das 123 milhas. Eu simplesmente pedi desconsideração do patrimônio e de imediato, já liminarmente, eu obtive o bloqueio online dos ativos financeiros dos sócios. Vejam que isso é algo que traz uma efetividade imensa para o processo de execução, né? E o Tribunal de Justiça, o STJ, ainda sob a égide do Código anterior, já vinha permitindo a tutela provisória nesses casos de desconsideração, justamente considerando que a desconsideração trata justamente de situações limítrofes, em que existe muita má-fé, muito intuito de desvio e de fraude. Então, a gente tem que analisar com outros olhos essa questão do periculum in mora. O que a gente está falando aqui é, então, de um nível de exigência menor do periculum in mora, numa tutela de urgência em relação ao processo de execução, justamente por causa desse intuito fraudulento que a gente vê nessas hipóteses de cumprimento judicial, então, das obrigações já reconhecidas por títulos, né, judicial ou extrajudicial. Então, uma exigência menor do periculum in mora é algo que a gente deve considerar. E aqui eu trouxe um julgado bastante importante também, que trata da desconsideração,
da personalidade jurídica e de por que deve haver condenação em honorários quando a gente pede desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Vejam que o Código tratou o fenômeno da desconsideração como um incidente processual, né? Isso está expresso no Código, lá a partir do artigo 133, e se tratando de incidente, há inúmeras decisões judiciais de que não cabe fixação de honorários advocatícios por se tratar de um mero incidente no processo. Se nós formos examinar melhor, nós vamos ver que, apesar desse nome incidente, essa é uma verdadeira ação. Nós temos a parte que pede, o que se requer, a parte que é ré, o polo passivo, e nós temos ela no curso de um outro processo. Por isso ela é chamada de incidente pelo legislador 2015. Mas há, na verdade, todo um conflito, toda uma lide verdadeiramente aqui. E, por isso, há já o entendimento do STJ de que, sim, cabem honorários na desconsideração da personalidade jurídica. Trago isso aqui para a nossa reflexão. Por quê? Porque sempre que nós pedimos desconsideração, nós precisamos ter em mente que haverá um risco de condenação do nosso cliente ao pagamento de sucumbência, caso essa desconsideração não seja julgada procedente. Em princípio, até então, se entendia que não cabiam honorários. A partir dessa decisão e de outras decisões que vieram na sequência, está já havendo fixação de honorários. Daí porque nós também, advogados dos credores, temos que ter cuidado para não requerer desconsideração sem uma base suficiente, porque isso pode gerar um grande problema também para o credor em termos de sucumbência, caso ele não tenha êxito na desconsideração da personalidade jurídica. Então, claro, tudo tem os dois lados, e me parece que isso não é ruim. Me parece que haver condenação em honorários é algo positivo, porque, primeiro, existe um trabalho do advogado, segundo, porque isso traz também uma litigância mais responsável. Se nós sabemos que o nosso pleito pode trazer uma consequência negativa, caso ele não seja bem sucedido, nós vamos ter uma maior cautela, um maior cuidado ao pleitear judicialmente algo sem uma segurança em relação à procedência desse requerimento. Então, com base nisso, aqui vem também esse contraponto que acho importante a gente fazer no final da exposição, tá? Aí, na sequência, aqui eu deixo os meus dados, tá? Deixando aqui também o meu e-mail, é o rogeria@dot.adv.br, sempre me colocando muito à disposição dos colegas aqui da Unipar, para qualquer dúvida, qualquer troca de ideias, ou às vezes algum exemplo que os colegas tenham, ou algum problema prático que a gente possa trocar ideias, tá? Vejo que o meu tempo já está se extinguindo aqui, vejo que a querida professora Estela Schwetz já está presente aqui na sala. É uma honra para mim estar na presença da professora Estela, que é também uma profissional que tanto admiro, minha querida amiga de tantas leads, encontros aí do processo civil. Então, eram essas as considerações que eu tinha para vocês, e muito obrigada aqui, professor Horácio, pela possibilidade dessa exposição. Obrigada. Professora Rogéria, os agradecimentos são todos, né, nossos, né? A senhora fez uma exposição aqui espetacular, passando por temas tão sensíveis e tão importantes, porque efetividade é o que nós procuramos, né? E é o grande gargalo que nós encontramos hoje no processo civil. Outrora, o grande problema era o processo de conhecimento, com as metodologias que foram empregadas pelo Código e também pelo processo eletrônico. Estas dificuldades foram, né, estão sendo superadas. O grande problema hoje é a efetividade. E a senhora, né, nos brindou aqui com esses ensinamentos brilhantes, né, e que nos enchem aqui de conhecimentos e esperança para com que a insegurança jurídica seja, de uma vez por todas, né, retirada do nosso cenário, do nosso contexto, porque isso, a senhora ponderou num ponto que me é muito caro, né, isso afasta os investimentos internacionais aqui para o nosso país. Muito obrigado, professora Rogéria. Professor Horácio, se me fosse possível só uma palavrinha final, eu queria fazer uma surpresa aqui. Desculpe, deveria até ter consultá-lo antes, mas acabou não me ocorrendo, me ocorreu só durante a exposição. Eu queria ver se o colega me permitiu, eu gostaria de sortear
2 livros aqui entre os alunos da Unipar. A gente tem o curso de processo civil que eu escrevi com queridos amigos meus, o desembargador Eduardo Câmbio, o professor Sandro Gilberto Martins, o professor Sandro Kozikowski, e eu tenho também o Tutela de Evidência, que foi o meu curso. Eu não tenho ele aqui próximo para mostrar, mas nosso curso já está na 3ª edição, e é um curso daí completo sobre processo civil, pode talvez ser útil para os alunos. E esse é o Tutela de Evidência, que foi o meu objeto do meu doutoramento na Universidade Federal, que fala justamente também da gente ter mais efetividade daí através da tutela de evidência. Então, eu queria fazer o sorteio dessas 2 obras, se o professor me permitir, e aí queria sugerir, ver se nós temos algum aluno aqui que esteja fazendo aniversário próximo dessa semana, ou agora nos próximos dias, que possa se identificar. Boa tarde, professor. Primeiramente, parabéns pela palestra. Meu aniversário foi segunda-feira, eu acho que é o mais próximo. É o Vitor que está falando, né? Isso. É o Vitor. Meu aniversário dia 24, segunda-feira. Vitor, então você foi brindado com o nosso curso de processo civil. Eu quero daí, se você puder me passar um e-mail, o meu e-mail é rogeria@dot. Eu já vou deixar aqui no chat já, calma aí. Isso. E Não, aí, se você me passar um e-mail, eu te passo o teu endereço, e daí eu mando entregar o curso de processo civil no teu endereço. Tá bom? Beleza, então. Muito obrigado. Feliz. E a gente tem a tutela de evidência também. Algum outro aniversariante aí agora no mês de julho? Mariana. Oi, professora. Eu faço no dia 21. Eu faço dia 13, Ana Cibele. 21 e 13. Então, nós estamos com 13 mais perto. É isso? A Mariana é 21 de junho ou de julho? Junho. Junho. Isso, já foi. 21 de junho. E a Ana Cibele é dia 13 de? Julho. Julho. Então, fico te devendo, Ana Cibele. A Mariana está mais próxima da data de hoje, tá bom? Professora, é obrigatório provar depois ou não? Não, a gente tá porque se for, eu posso falar que é hoje. Nós estamos pensando na boa-fé processual, apesar de estamos tratando do processo de execução. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigada, professora. Fico feliz. Obrigado. Eu aguardo o e-mail de vocês com o endereço para eu poder encaminhar as obras, tá bom? Encaminhei aqui já. Excelente apresentação. Obrigada, Horácio. Um abraço grande para você.